Olá, meus amigos e amigas do grupo Reconexões. É um privilégio mais uma vez estar aqui com vocês. Gostaria de parabenizar o pastor Josemar Guedes por promover esse ciclo de palestras com os membros deste grupo e parabenizar todos vocês porque estão encarando o problema no olho, chamando-o pelo nome e pelo sobrenome. Vocês sabem que discutir homossexualidade, racismo, violência contra a mulher, violência e abuso infantil são mais ou menos temas proibidos, em nossas comunidades. Mas vocês estão de parabéns porque estão trazendo o problema para o centro do debate. Agradeço por me convidar mais uma vez. Eu peço licença para ler a minha palestra. Ela está pronta desde o dia 6, estou gravando hoje, no dia 11. Tive problemas com o computador, problemas com a memória e armazenamento da câmera do celular, mas estamos aqui para ver o que a gente vai conseguir fazer, tá bom? Espero que fique do tamanho do evento, que vocês estão promovendo. Que Deus me ajude. O meu tema é o racismo. Bem, o racismo é um sistema social que considera uma raça superior à outra. Isso possibilita que uma raça trate as demais raças como subalternas, podendo até estabelecer um sistema escravocrata. Por isso que no Brasil, especificamente, o racismo continua associado à escravidão, pois julgava os negros como inferiores, subalternos e serviçais. Embora o pensador Silvio Almeida advirta para a diferença que existe entre racismo e escravismo. O Silvio Almeida escreveu um livro muito importante que eu ainda não tive o privilégio de ler. Ele está na bibliografia como indicação de leitura, que é o livro Racismo Estrutural. É um livro atualmente bastante discutido. Em algumas livrarias ele já está com dificuldade de encontrar, porque ele tem vendido muito. Então, é um livro de leitura obrigatória para nós que estamos trabalhando esse tema. Então, Silvio Almeida, que é doutor e professor nas importantes universidades lá de São Paulo, tem trabalhado esse tema e é também um militante, na questão do racismo. Mas basta a gente ver as novelas e filmes brasileiros para perceber que essas duas coisas se entrelaçam, o racismo e a escravidão. Os serviços que eram realizados pelos escravos nas novelas de época são os mesmos papéis oferecidos para os atores e atrizes nas novelas contemporâneas. Valmor Chagas vivia as turras com a Globo porque ela não deixava ele ser um verdadeiro ator, dizia. Mas como não? Perguntou alguém. E ele respondeu, porque eu queria fazer o mendigo, o assaltante, o bêbado, queria vomitar na boca do cachorro e comer o meu próprio vômito. Mas eles dizem que eu não tenho esse perfil. Então acabo fazendo sempre os mesmos papéis, de homem branco, rico e bonito. O que instiga o ator é ele fazer personagens diferentes dele mesmo. Voltemos ao nosso tema. Como percebemos, o racismo brasileiro está intimamente ligado ao preconceito de cor. Não poucas vezes também está ligado ao preconceito de classe. Valmor Chagas não podia fazer outros papéis porque ele não era negro nem tinha o perfil ou o biotipo de pobre. Por isso, ele não podia fazer o papel
que ele quisesse fazer fora daquilo que era predeterminado pela Rede Globo. Em nosso caso brasileiro, o racismo, o preconceito está presente em nossa linguagem cotidiana. E nem sempre percebemos a carga de racismo, de maldade, de humilhação que a nossa fala carrega. Eis alguns exemplos. É negro, mas tem alma de branco. É preto, mas tem coração de branco. Capriche, faça um serviço de branco. É negro, mas tem palavra de branco. É preto, mas tem sentimentos nobres. Hoje está um dia negro. Temos sobre nós uma nuvem negra. Estamos num tempo negro. Quer denegrir a minha imagem? A situação está preta. Aquele mulato, aquela mulata, aquele homem de cor, aquela mulher de cor. E ainda tem gente que agradece quando escuta determinados elogios, entre aspas. Alguém diz, olha, você é negro, mas você tem uns traços finos, você tem uns traços bonitos. Você é negro, mas é pouquinho negro, você é quase branco. E a pessoa diz, muito obrigado. Isso é humilhante, isso é uma coisa terrível que nós fazemos e que nós acolhemos muitas vezes dizendo obrigado. O racismo também está presente em nossas piadas inomináveis. Não vou citar exemplos, pois são tão execráveis e vergonhosos que a gente não pode trazer para uma palestra. Piadas contadas até mesmo nos púlpitos de nossas igrejas. Aconteceu no púlpito da minha própria paróquia. Foi convidado um grande palestrante de quem eu nunca tinha ouvido falar, mas disseram que o sujeito era muito bom, já tinha dado palestra até nos Estados Unidos, como se isso fosse uma grande coisa. A paróquia estava cheia para um café da manhã, num sábado. Quando ele abriu a boca, a primeira coisa foi contar uma piada sobre loira burra. Em seguida, falou que a sua filha, linda e branca, se casou com um negro que mais parecia um caroço de azeitona. Tudo isso aconteceu na minha presença. Eu estava sentado ao lado da minha mulher. Quis me levantar e tomar a palavra daquele homem, mas a minha mulher me aconselhou a não o fazer. E eu fiquei ouvindo até o final aquela tortura chamada de palestra. O pior de tudo foi ver um monte de gente rindo dessa desgraça. Gente a quem eu passei quase 2 anos pregando dominicalmente, sem nunca contar uma piada sobre sogra, negro, loira ou português. Foi para me fazer desistir de tudo, mas eu imaginei, se pregando e ensinando, o povo ainda se diverte com essa miséria de piada, eu imagino que a melhor coisa a fazer é pregar o conselho de Deus para esse povo. Não apenas nós não devemos contar nem sorrir com piadas racistas, mas é nosso dever cristão e compromisso ético de cidadania repreender, reprimir e denunciar quem tal coisa faz. Mais do que não ser racista, devemos ser antirracistas, ter uma postura de confronto e intolerância contra o racismo. Eu acredito que hoje seria minha obrigação agradecer aquele palestrante, sem tomar o microfone da mão dele, mas chegar lá, agradecer ao homem, agradecer ao nosso público recinto e eu mesmo fazer a palestra que ele estava destinado a fazer. É uma questão moral. Mas a gente vai acumulando essa experiência com a caminhada. Pois bem, o racismo está presente nas instituições públicas, privadas e religiosas. Ele se revela principalmente nas relações pessoais. Mas é impressionante alguém colocar um anúncio de jornal dizendo assim:
O candidato ou candidata deve ter boa aparência. Boa aparência. O que significa ter boa aparência? Qual é o critério para alguém julgar outrem de boa ou de má aparência? Esse critério, por demais subjetivo, oculta o racismo nojento de nossa gente dissimulada. Racismo é crime perante a lei, passível de denúncia e de prisão. Mas é preciso dizer que o escravo de pele negra foi algo típico inaugurado pelo comércio ibérico. Até então, a escravidão mais conhecida era aquela praticada pelos vencedores de guerra que subjugavam os seus derrotados. Quando Roma venceu a Grécia, tomou como servos muitos médicos e professores e filósofos para educar filhos de militares e governantes. Por volta do século X, os germânicos venceram uma guerra contra o que hoje se denomina leste europeu e subjugaram os eslavos, que são os russos, tchecos e poloneses, e foram dominados e escravizados. Daí que em nossa língua a primeira palavra para escravo era eslavo, exatamente brancos do leste europeu. Em resumo, os primeiros escravos eram brancos. Escravizados foram não pela cor de sua pele, mas porque perderam a guerra. Então, percebe-se que a escravidão ligada à pele negra aconteceu no Brasil e em outros países latino-americanos a partir de quando portugueses e espanhóis compravam negros e os traziam para um regime forçado aqui no Brasil, trazendo-os da África. Algumas teologias medievais chegaram a classificar os negros como criaturas sem alma e que a escravidão lhes faria bem. Deve ter sido por esse tempo que se inventou o estigma de que ser negro era carregar a marca de Caim, conforme Gênesis 4,15. Nessa interpretação. Surgiu também a teoria de que ser escravo era herdar, conforme essa mesma interpretação, a maldição que Noé lançou sobre seu filho Cã, mas a maldição recaiu sobre seu neto Canaã, conforme Gênesis 9, 22 a 27, que Deus obrigou a servir aos seus irmãos e suas irmãs. Daí se fez a junção entre Caim, Cã e Canaã, resultando no surgimento dos cananitas ou cananeus, gente de pele negra, que habitava o continente africano. Tudo isso, meus amigos e minhas amigas, foi construído sem nenhuma comprovação histórica, antropológica ou arqueológica. Conta-se que, segundo esse raciocínio, o Papa Nicolau V, na década de 1450, autorizou Afonso V, rei de Portugal, a capturar sarracenos e negros e reduzir suas pessoas à escravidão perpétua. Isso mesmo, reduzir suas pessoas à escravidão perpétua. Isso foi o documento assinado em forma de bula pelo Papa Nicolau V. Por mais esdrúxula que pareça, essa era a teoria que justificava a escravidão negra. Era preciso criar um discurso, uma ideologia, uma cosmovisão, uma teologia, para que os corações dos escravagistas ficassem livres de qualquer culpa e eles pudessem dormir sossegados durante a noite. Eles viam o negro como um animal que sabia falar e escrever. Talvez os seus proprietários nem soubessem que muitos negros e negras haviam sido reis e rainhas, príncipes e princesas nos seus territórios, pessoas sábias e veneráveis de sua gente. Eles trouxeram até a festa do rei de Congo,
e aqui em Pernambuco é conhecida como a dança do congado, que é a coroação do rei. Um grave problema no Brasil, a meu ver, esse grave problema, a meu ver, adveio com a maneira, o modo como foi feita a libertação dos escravos. Da noite para o dia, milhares de negros e negras se viram na rua da amargura, sem comida, sem casa, sem emprego, sem nenhuma perspectiva de vida. Antes, seus proprietários tratavam deles com alimentação, com remédio, com abrigo, pois eram sua propriedade. Davam todos os cuidados que um bom cavalo ou um bom touro reprodutor merecia, pois era interessante mantê-los vivos e produtivos. Se eles morressem, era prejuízo, tal como perder uma vaca leiteira. Mas agora que o dono não é mais o proprietário e não podia mais usufruir do trabalho forçado dos escravos, quem teria interesse em cuidar deles? Então jogaram os escravos para fora de suas propriedades. Na rua, sem qualificação de trabalho, ninguém os queria como empregados. Os negros foram morar debaixo das marquises, pontes, viadutos. Construíram casas com restos de materiais às margens das estradas e ao pé dos morros. Aí surgiram as favelas. Família dos escravos proliferavam. As favelas e a subcondição de vida aumentavam. Tudo isso porque negros e negras foram jogados às ruas à sua própria sorte, o que chamam vulgarmente, de libertação dos escravos. Enquanto isso, famílias italianas e alemãs eram trazidas ao Brasil para trabalhar a lavoura e a criação do gado. O país já estava bem estruturado, com trens e ferrovias, nos idos de 1888, 1889 e 90. As últimas realizações da monarquia, que durou até 1889, antes de que houvesse a proclamação da República, em 89, foi esse favor, entre aspas, à comunidade negra, chamando de libertação. Será que os abolicionistas ficaram satisfeitos com essa vergonhosa libertação? Seria justa essa expulsão da propriedade senhorial sem o devido pagamento pelo tempo de trabalho? Desde então, os ex-escravos e seus descendentes foram obrigados a sobreviver praticando a mendicância, humilhando-se a fazer qualquer trabalho, a qualquer preço, para ganhar qualquer pedaço de pão. Hoje, 2020, fica muito fácil defender a meritocracia e atacar o sistema de cotas. Muito fácil dizer que negros e pobres vivem se lastimando, vitimizando-se, fazendo mimimi, quando deveriam estudar e trabalhar para vencer os obstáculos na corrida da mobilidade social. Pois saibam que quando negros e pobres têm condições para estudar, estudam. Mas havia um tal ato do imperador, a Constituição de 1824, que impedia os negros de estudarem. Isso mesmo, um ato do imperador, a Constituição brasileira de 1824, portanto é de Pedro I, proibindo os negros de frequentarem escola ou de estudarem. Além do mais, meus amigos e amigas, é muito difícil querer estudar quando não se tem comida em casa para o cônjuge e a prole, a mulher e a filharada, o marido e a filharada. Isso
torna impossível estudar também quando não se teve a alimentação mínima e necessária na infância. A fome não gera apenas raquitismo físico, mas também raquitismo cognitivo, chamado de idiotismo. José de Castro, médico, geógrafo e sociólogo pernambucano, pesquisador da fome no Brasil, disse que a carência de iodo, a substância chamada iodo, acarretava o cretinismo endêmico. Cita casos de debilidade mental, cretinismo e imbecilidade. Está tudo no livro Geografia da Fome. Geografia da Fome. Ele também escreveu Geopolítica da Fome. Tem mais de 20 obras publicadas em vários idiomas, né? Ele participou, ele era da ONU, participava da FAO, que é uma instituição, um organismo dentro da ONU que cuida exatamente de combater a fome nos países pobres. Países pobres, que a ONU tem essa preocupação de trabalhar políticas para que alimentos cheguem às populações pobres. Então, Josué de Castro cita que a privação é tão grande que compromete o cérebro. A falta de comida na estruturação da infância, a falta de alimento foi tão grande que comprometeu o cérebro. Ele agora é incapaz de aprender. Daí que se chama idiotismo, cretinismo ou imbecilidade. Eu gostaria que você pensasse nisso da próxima vez, antes de xingar alguém que não tenha uma inteligência tão brilhante, tão boa quanto a sua. Pense nisso. Alguns foram proibidos de comer e hoje são proibidos de pensar, porque o cérebro não tem condições. Isso se chama, essas doenças, idiotismo, cretinismo e imbecilismo. Está em Josué de Castro. E todo esse atraso no desenvolvimento intelectual se dava pela falta de iodo. Sabe como se resolveu esse problema? Com a distribuição do iodo colocado no sal de cozinha vendido em escala comercial. Com a distribuição do iodo colocado no sal de cozinha vendido em nossa casa, que chega até a nossa casa. O iodo necessário para as nossas crianças. Cada quilo de sal que compramos traz o iodo necessário. Cuidado quando for comprar aqueles sais importados e exóticos. Vejam se eles contêm o que é preconizado ao sal de cozinha para o Brasil. Minha mulher, Kélia Camargo, que é pastora e médica endocrinologista infantil, na ciência dela se diz que tudo quanto precisamos aprender, aprendemos até o 3º ano de vida. Falar, andar, escrever. Daí por diante, tudo que nós fazemos é aprimoramento. Portanto, devemos ter uma política, sim, que atenda ao desenvolvimento satisfatório das nossas crianças de 1 ao 3º ano de vida. Vamos voltar ao tema do racismo e aos problemas a ele relacionados. Lembremos que a coroa de Portugal distribuiu terras brasileiras em sistemas de sesmarias de 1534 a 1822, foi o ano da independência, 822. Para essas terras de 1534 a 1822, eram distribuídas para portugueses e seus filhos nascidos aqui no Brasil. Sesmarias quer dizer dividir, distribuir, era distribuição de terras. Muito bem. Mas uma lei de 1850 impedia
que negros fossem proprietários de terras, mesmo que pudessem pagar por elas. Negros alforriados não podiam ter terras. A eles coube apenas a sarjeta, com a lei assinada pela princesa Isabel em 1888. A Lei Áurea. Áurea de quê? Áurea quer dizer de ouro, né? Dourada. Onde é que está o ouro dessa lei? Áurea que jogou uma descendência inteira na sarjeta para dividir restos que eram dados aos animais de rua? É disso que precisamos falar quando tratamos das diferenças, das injustiças e das desigualdades com que se construiu este país. Para entender o problema atualmente, meus amigos e amigas, basta olhar como são tratados negros e negras numa inspeção policial. Aliás, esse final de semana todo, eu estou gravando hoje, dia 11 de agosto, esse final de semana todo foram 2 casos emblemáticos, um no Rio e outro em São Paulo. Em São Paulo, de como um branco, um homem de um condomínio metido a rico, tratou um negro entregador de comida, era entregador de aplicativo de comida em São Paulo. Humilhante. Graças a Deus, o moço em questão, o negro chamado Mateus, muito sabiamente, se comportou muito bem, chamou a polícia, alguém ajudou gravando, e agora o agressor está imbricado com as penas da lei para ser exemplarmente, esperamos, exemplarmente punido na forma da lei. O outro foi no Rio de Janeiro. Um moço foi trocar um relógio que havia comprado para o seu pai, conforme a informação da reportagem, e foi agredido por 2 policiais. Por quê? Porque ele era negro, estava com o celular na mão e alguém julgou que ele deveria ser averiguado, investigado. Foi tirado da sala, da loja e foi espancado, ele teve arma apontada contra a cabeça, tudo porque queria trocar o relógio que tinha comprado para o seu pai. E o relógio que ele comprou com o salário do primeiro emprego, o primeiro salário de um jovem trabalhando no Rio de Janeiro. É assim que são tratados os nossos negros. É por isso que eles falam muito do lugar de fala, não é? Porque nós falamos do que ouvimos da parte deles. Eles falam vendo de dentro. São eles que recebem os olhares nefastos, né? De quem os olha com desprezo, de quem os olha com aquele olhar que a gente, talvez aqui, poucos saibam de como são olhados, como são vistos os negros e as negras. Então, basta que você, estando num grupo ou assistindo um grupo, você veja como são abordados os negros. Por exemplo, uma inspeção policial entre pessoas brancas vestidas com roupas de grife e as pessoas negras com suas roupas de trabalho, quem terá mais chance de ser abordado com aquele grito policial, cara na parede, mãos atrás da cabeça, pernas afastadas? Quando não, recebe-se uma gravata, ou ainda é jogado ao chão e um policial se ajoelha com o peso de todo o corpo no pescoço do negro, da negra. Isso não tem acontecido apenas aos homens, acontecem também às mulheres. É este o mundo em que vivemos, amigos e amigas. Vivemos hoje ainda, em pleno século XX. Imagens de 2020 mostraram isso acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, isso gerou passeatas, tanto nos Estados Unidos como pela Europa. Uma revolta, né? Nos Estados Unidos e na Europa. A reportagem do Brasil gerou apenas uma reportagem na televisão, uma reportagem do Fantástico.
vamos falar um pouco sobre o racismo estrutural, que é o tema do livro do Silvio Almeida, né? O racismo estrutural se baseia em achar natural, como se fosse uma condição dada por Deus na criação, todas essas coisas que mencionamos até agora. Havia uma propaganda rondando nos Estados Unidos e na Europa no início do século XX que dizia assim: o Brasil é cada vez mais um país menos negro. O Brasil é cada vez mais um país menos negro, caminhando para o embranquecimento total. Essa teoria se chamava e se chama ainda de eugenia. Então era bom dizer que a mistura das raças iria melhorar e embranquecer o brasileiro e a brasileira. É comum no racismo estrutural achar que os brancos são merecedores de ocupar os melhores cargos, as melhores posições sociais e ter os melhores salários, porque afinal de contas eles estudaram para merecer essa ascensão social. Assim foram estabelecidos, a meu ver, sistemas modernos que substituíram a escravidão. Por exemplo, o apartheid na África do Sul, o segregacionismo nos Estados Unidos e a apartamentação aqui no Brasil. Apartamentação é um termo criado pelo professor, pelo ex-senador Cristóvão Buarque. Há um livro dele, da coleção Primeiros Passos, o que é apartamentação. Na África, tivemos a voz libertadora de Nelson Mandela. Nos Estados Unidos, a de Luther King. No Brasil, são muitas vozes, muitas vozes. Tivemos Milton Santos e Joel Rufino. Hoje, temos o Silvio Almeida e muitas mulheres que estão trabalhando a questão do racismo. E não estão trabalhando apenas, o que não é pouco, na militância política, mas estão trabalhando na academia, na história, na antropologia, na pesquisa. Então, o movimento hoje não é apenas um movimento das ruas, um movimento do protesto, é um movimento do estudo, é um movimento da academia. Doutores e doutoras estão trabalhando este tema e nós devemos aprender muito com o que eles têm a nos dizer. Aliás, o Silvio disse que o movimento negro no Brasil é das mulheres, elas que estão hoje predominando e prevalecendo e estudando a questão para valer. Precisamos entender que para existir o racismo estrutural precisa ter uma teoria que o legitime e o sustente. É preciso construir um discurso político que desmonte tudo o que se levante para se contrapor ao sistema racista. Por exemplo, temos no Brasil hoje uma política de governo que nega a existência da escravidão. Pois é. Uma política que nega a existência da escravidão. Uma política de governo que criminaliza a luta dos movimentos sociais. Uma política de governo que destrói a reputação de líderes de resistência, como Zumbi dos Palmares, por exemplo. Uma política de governo que enlameia biografias de intelectuais libertários, como foi Paulo Freire. Uma política de governo que sataniza bispos que estiveram ao lado do povo, como nós celebramos no sábado, dia 9, aliás, dia 8, a Páscoa, a passagem, a morte de Dom Pedro Casaldáliga. Hoje, no Brasil, bispos como Dom Helder Câmara, Dom Tomás Balduino, Dom Antônio Fragoso, Dom Francisco Austregésilo, Dom Cláudio Umes e o Dom Mauro Morelli, além do Dom Marcelo
Carvalheira e o Dom José Maria Pires, o Pelé, esses bispos são todos hoje, por essa política de governo, tidos como bispos de valor menor, bispos que não foram fiéis ao legado do Evangelho. Eles chamam de bispos comunistas, bispos, olha, e são exatamente os bispos que estiveram e que estão ao lado do povo na luta pelos menos favorecidos. Mas é preciso, na política, construir algo que venha para desmantelar toda essa política dos movimentos sociais, dos movimentos de resistência, que fazem com que negros e negras, pobres, continuem existindo e lutando pelos seus direitos, reparando aquilo que lhes foi negado. Então, o pior de tudo é que muitos pobres e negros, na tentativa de serem aceitos pelos brancos ou por medo de perderem seus empregos, juntam suas vozes a esse modismo negacionista, mentiroso, boçal e diabólico. É muito lamentável. Eis o objetivo maior do racismo estrutural, na minha maneira de ver. Fazer com que negros e negras aceitem e divulguem as suas teorias. Daí, em vez de dizerem vidas negras importam, digam todas as vidas importam. Mas é isso.